Bom, se a gente tivesse estudado hoje de tarde, eu ia passar a continuação, né, do desenvolvimento embrionário, né? Nós falamos desde a fecundação, lá onde o espermatozoide fecunda o óvulo, né, o ovócito, na verdade, daí forma o zigoto, né, espermatozoide mais ovócito formou o zigoto, né? O zigoto então vai começar o processo de clivagem ou de segmentação, que vai começar a se dividir, né, até chegar lá naquela. Como é que aconteceu? Era uma única célula, né? Um zigoto dividiu em duas igual, dividiu em quatro, em oito, daí vai 16, 32, 34, assim vai, né? Até formar a bolinha maciça, que é a mórula, né? Depois a gente viu que forma a blástula, que é uma bolinha também que tem uma cavidade oca lá dentro, né? Então, depois da blástula, aqui nós temos a fase de gástrula, né? Que é onde começa a formar o arquíntero, o intestino primitivo, a parte de gástrula, né? Quando a gente fala de gástrico, a gente lembra de sistema digestivo, né? Então, a gástrula, essa parte que começa a formar o intestino primitivo, né? E depois a neurula, que é onde forma o sistema nervoso, por exemplo, né? Aqui no tubo neural. Ok. O que você tem que saber também, que o professor geralmente pega uma aula inteira para trabalhar, são os tipos, né, de ovos, né, porque o que é isso daqui? É desenvolvimento do embrião. Só que esse embrião ele pode se desenvolver dentro de um ovo, que é no caso da galinha, né, e dos répteis, né, das aves e dos répteis, dos peixes também, ou ele pode se desenvolver dentro da mãe, que é no caso do mamífero, né? Só que antes ele era um ovo, é um ovinho que não tem casca, né? E que ele se desenvolveu dentro da mãe, né? Virou um fetinho lá dentro da mãe. Então, o que acontece? Você tem que saber que esse tipo de divisão, ele não vai ser sempre. Essa é a divisão padrão que a gente trabalha, né? Lá no vestibular vai cobrar esses tipos de desenhos aqui, né? Só que pode ser que seja um pouquinho diferente essa divisão, né? Então, ela pode ser a divisão, a segmentação, ela pode ser total, né, ou holoblástica. Holo quer dizer total, né? Blástico é porque cada uma dessas células é um blastóporo, é um blasto. Ai, como é que é o nome? Não é blastocista, é um blastômero. Cada célula dessa daqui é um blastômerozinho, né? Então, holo total, blástico quer dizer que dividiu o blastômero totalmente, ok? Então, de um blastômero gera dois. Então, é importante saber que existe a total e existe também a parcial, lá embaixo, que de um blastômero você não gera dois blastômeros distintos, não, você divide nele mesmo, só uma parte, por isso que é parcial. No caso isso é discoidal, que forma um disco em cima. No caso da central ou da superficial, ela forma um disco no centro, né? Então, beleza, a segmentação ela pode ser ou total, né, ou holoblástica, ou então ela pode ser parcial e meroblástica. Quando que ela vai ser total ou holoblástica? Quando um blastômero, né, um único blastômero divide em outros dois, né? No caso aqui, ó, dividiu em 2, dividiu em 4, dividiu em 8. Só que existe um processo onde se divide igual. Existe um processo onde umas células dividem mais rápido que as outras. No caso aqui, as pequenininhas dividiram mais rápido e as maiorzinhas dividiram mais devagar. Que eu vou explicar para vocês que é por causa do vitelo. Eu já vou falar o que é vitelo. Vocês não, estou explicando só para vocês esse daqui, né? Mas eu vou falar já sobre o vitelo, né? Então, o que mais que eu preciso falar aqui seria então os tipos, né? Eu já falei que a parcial ela vai dividir, né, só a parte de cima ou a parte de centro, não vai ser toda, né? Então, gravar o nomezinho, que ela tem a discoidal e a superficial. Beleza, eu já vou voltar a fazer um resumo de tudo isso daqui. Se você não entendeu, eu já volto aqui fazer um resuminho geralzão, aí vai ficar mais fácil. Por quê? A gente pegar aqui embaixo, né, a gente tem os tipos de ovos. Isso daqui cai no vestibular também. Além dele cobrar os tipos de segmentação, que no caso do meu concurso caiu isso, ele pode cobrar os tipos de ovos também. Então vamos lá. Existem 4 tipos básicos de ovos, né? Os ovos oligolécitos ou então alécito.
Alécito. Por quê? Porque oligolécito quer dizer pouco vitelo. Oligo quer dizer pouco, lécito é o vitelo, né? Mega lécito, pode ver, é muito. Lécito é vitelo, mega muito vitelo. Pode ver que tem bastante vitelo. O que é o vitelo? Vitelo é o material nutritivo que tem dentro do ovo, né, para o animalzinho se alimentar, para o embrião se alimentar. No caso da galinha, tem bastante vitelo, né? Você vê aquela gema amarela, tem muito vitelo, fica dentro do saco vitelino. Então, no caso da galinha, você tem bastante vitelo. No nosso caso, que somos mamíferos, é oligolécito, é alécito, na verdade. Alécito quer dizer que nem tem vitelo. A é sem, né? É um tipo de oligolécito. Então, alécito e oligolécito é praticamente a mesma coisa. Alécito é que não tem nada, né? Ou muito, muito pouco. E oligolécito quer dizer que tem pouco. Então, alécito é um tipo de oligolécito. Então, nós, como a gente pega o nutriente da mãe pela placenta, né? E a gente não sai num ovo com casca lá, igual acontece nos répteis e nas aves, a gente tem pouco vitelo. No caso dos répteis e das aves, eles têm bastante vitelo, muito vitelo, que é para desenvolver o embriãozinho lá dentro do ovo, da ovo com casca, certo? Então quem que tem ovo com casca? Aves e répteis. Os alécitos não tem, os mamíferos não têm, né? Então, ou melhor, existe um mamífero que é existem alguns mamíferos, na verdade, que é um grupo isolado, que é o grupo dos monotremados. Quem que são os monotremados? Monotremado é o ornitorrinco, né? Então vamos colocar aqui que o ornitorrinco, ele possui ovo, ele é um mamífero que bota ovo, né? Equidna também. Tem que ver se é assim que escreve, mas eu acho que é assim mesmo. Ornitorrinco e equidna são mamíferos que botam ovo. E que tipo de ovo que é? Esse ovo megalécito com bastante vitelo, né? Os peixes e os anfíbios, eles também precisam de vitelo porque eles têm um ovinho, né? Então eles não se desenvolvem dentro da mãe, né? Alguns peixes podem ter desenvolvimento, mas inclusive existem alguns peixes cartilaginosos, tipo os tubarões, que já nasce um filhote nasce lá dentro da mãe mesmo, já está comendo os irmãos dele na guerra pela sobrevivência. Mas enfim, você tem que saber que oligolécito é pouco, oligo é pouco, né? Se você quiser escrever aqui, seria uma boa escrever que oligo quer dizer pouco. Pouco o quê? Pouco vitelo, lécito é vitelo, né? Meso quer dizer que é metade, meso, metade, ó, tem meio, meio a meio. Ou então ele também é chamado de heterolécito, né? Esse mesolécito ele pode ser chamado também de heterolécito. Então, mesolécito é a mesma coisa que heterolécito, né? Então é bom saber que pode cair como heterolécito lá no vestibular, ou mesolécito, os dois. Hétero quer dizer metade também, não que quer dizer metade, mas no caso aqui quer dizer que é misto, né? E o mesolécito quer dizer que é no meio. Megalécito bastante, mega muito, lécito vitelo, muito vitelo. E centrolécito é vitelo no centro. Beleza. A gente tinha falado que existia um tipo de segmentação que ela acontecia onde o vitelo, onde as células se dividiam no meio, né, no centro, e elas migravam para as laterais. Essa é uma segmentação parcial. Pode ver, você não divide em duas células iguais. Você só modifica em várias células de uma só e fica no mesmo lugar, né? Não é de uma que brotam duas, assim. No caso aqui formou vários, começou a formar um núcleo e depois que vão formar várias célulazinhas em volta. É o caso do ovo dos artrópodes, que são... Quem que são os artrópodes? Os artrópodes são principalmente os insetos, as aranhas, né? Os piolhos de cobra. Então, artrópodes, né? Os artrópodes, eles têm esse tipo de segmentação. Ela é total? Não, porque não dividiu o ovo em dois ovinhos igual. Ela dividiu partes do ovo, certo? Em vários outros ovos.
No caso aqui da discoidal também não dividiu a parte interior, mas dividiu em cima. Por quê? Você lembra que eu tinha te falado que onde tem vitelo diminui? Eu não sei se eu cheguei a citar, mas eu acho que sim, que onde tem tem bastante vitelo diminui a velocidade da divisão celular, né? Então nesse caso aqui tinha muito vitelo. Quem tem muito vitelo? Não são as aves e os mamíferos? As aves e os répteis? São as aves e os répteis que tem bastante vitelo. Então o que aconteceu aqui é que essa parte de baixo tinha muito vitelo, não chegou nem a dividir, só dividiu em cima. Então é uma segmentação total? Não, ela é parcial, ou meroblástica, que é a mesma coisa. E ela é discoidal ou é superficial, né? Ela é discoidal, porque ela forma um disco lá na tampinha do ovo, né? E a superficial, ela se forma, os núcleos lá no centro da célula depois migram para a superfície, para a parte lateral. Beleza, essa é uma parcial. E a igual, né, ou a total, é o caso de, por exemplo, nós, os mamíferos, nós somos quem? Oligolécito. O que o oligolécito é? Pouco vitelo, né? Então mamíferos, né, tirando o ornitorrinco e a equidna, que são que botam ovos, né? São mamíferos que botam ovos, né? Mas o mamífero aqui do nosso caso, que não bota ovo, tem pouco vitelo, né? Seria oligolécito, e então não teria dificuldade de dividir as células dividiriam fácil, né? Essa célula dividiria fácil em várias outras. Mas no caso dessa daqui, que tem bastante vitelo aqui embaixo, né? Ou aqui, então, uma que tivesse bastante megalécito, bastante vitelo, né? Como que aconteceria? Essa parte de baixo demoraria mais, né? Os macrômeros demorariam mais para dividir, então a de cima dividiria mais rápido e ficaria pequenininha. Então é uma segmentação total, ou seja, ou holoblástica, onde todo o blastômero se divide, né? Porém ela é desigual, porque uma célula divide mais rápido que a outra. Então se aparecer os desenhos dessa forma lá, né, no vestibular, esse daqui vai ser uma segmentação que ela é total, né, ou holoblástica, só que desigual, por causa do tamanho desigual das células. Aqui uma segmentação total holoblástica, só que igual, porque as células são iguais. E quando aparecer o disco, né, lá em cima na tampinha, né, do seu blastômero, quando aparecer só lá na pontinha do seu blastômero na tampinha, é porque vai ser discoidal. E se aparecer na superfície, né, igual está aqui nesse desenho aqui, é porque é superficial e é meroblástica, né, não é holoblástica, não é todo não é todo o blastômero, né? E meroblástica não é todo o blastômero, e holoblástica é todo o blastômero, né? Mero é só uma parte. Então, beleza, o importante era saber isso, né? Os tipos de ovos, né? Quanto a quantidade de vitelo, se ele tem os nomes, né? E quem que tem também, né? Por exemplo, quem que tem oligolécito ou alécito, no caso, que são os mamíferos, né? Quem que tem mesolécito, peixes e anfíbios, megalécito, aves e répteis, né? No caso, o ornitorrinco e a equidna. Que esses aqui eu acho que não caem no vestibular, mas é bom saber para garantir. E centrolécito são os artrópodes, basicamente, principalmente os insetos, né? Então é isso. Qualquer coisa, se puder, tiver tempo, assiste mais uma vez, anota certinho, porque eu tô gravando só os conteúdos mais complicadinho, né, que cai no vestibular, tem bastante decoreba e precisa bastante de desenhos assim para explicar. Então eu gravei isso daí porque isso daí também cai no vestibular, inclusive caiu no meu concurso. Tomara que ajude aí. Boa sorte e estuda aí, menina. Isso aí.